Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Meu nome é Daniela, vim trazer uma palavra de oferta para vocês, que está lá em Romanos 11, capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16, que diz assim: E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Eu passei por duas palavras que eu já tinha feito para chegar nessa aqui, porque a palavra do Senhor, antes dela ministrar para a igreja, ela ministra primeiramente no nosso coração. Amém. E eu queria passar para vocês um pouquinho do que eu entendi, um pouquinho do que o Espírito Santo falou comigo. E aqui diz, né? Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que eu entendi nisso daqui? Que a gente tem que santificar tudo ao Senhor em primeiro lugar. Seja o nosso salário, seja o nosso tempo, seja a nossa vida em geral. E o Espírito Santo falou muito comigo, não foi nem questão de dízimos e de oferta. O Espírito Santo ministrou muito no meu coração a questão de onde que Deus estava na minha vida nesses últimos dias. E eu cheguei à conclusão que eu entendi que Deus não estava em primeiro lugar na minha vida esses últimos dias, porque por conta da correria do trabalho, por conta da correria da vida, filhos, casa, tudo isso, eu acabei que deixei Deus em segundo plano. E tanto é que, como eu falei, eu já tinha preparado duas palavras diferentes, passei por duas e não consegui desenvolver todas as outras duas, porque eu entendi que Deus queria falar comigo dentro dessa palavra da primícia. E sobre no que ela se encaixa em relação aos dízimos e às ofertas, é que a gente tem que, como todo mundo já sabe, que dízimo é 10%, né? Que a gente tem que dar os 10% do Senhor, isso não é negociável, ele é os 10%. E a gente tem que colocar isso como prioridade na nossa vida, antes da gente pagar as nossas contas, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa retirar os 10% e dar o dízimo ao Senhor. Mas antes do dinheiro, do dízimo, da oferta, Deus ele quer primeiramente o nosso coração. Ver aonde a gente está com o nosso coração firmado. E eu confesso que nessa semana meu coração não estava firmado na palavra, no meu devocional, na minha entrega e na minha busca ao Senhor. Por isso que eu acredito que Ele me fez voltar nessa palavra que eu já tinha pregado um tempo atrás, e eu precisei voltar nela para eu entender o que é Deus na minha vida. O que é Deus na nossa vida? Deus ele tem que estar no centro, ele tem que estar em primeiro lugar. Antes da gente acordar, quando a gente acorda, a gente não tem que deixar que a gente se distraia com outras coisas. O Espírito Santo falou bem nítido no meu ouvido: cuidado com as distrações. Isso foi muito, muito real para mim, que no momento eu não consegui entender. Eu fui entender agora há pouco, conversando com a pastora, e cheguei nessa conclusão que Deus foi bem claro: cuidado com as distrações. E é isso que eu queria passar para vocês: cuidado com as distrações do dia a dia. Porque a gente pensa assim, mais tarde eu oro, mais tarde eu faço meu devocional, ou à noite, ou o horário que tiver tempo. Não, Deus ele não quer isso da gente, ele quer a prioridade, ele quer ser o primeiro no dia. Ele quer que a gente busque ele de manhã, igual quando Deus mandava o maná para as pessoas lá, o povo que estava lá no deserto, ele mandava todo dia de manhã. Só que você tinha que sair da sua tenda para buscar. O maná não caía no seu colo, você tinha que sair. Mas você tinha que se propor a buscar. Então, baseado nisso, era o que eu queria falar para vocês, que a gente consiga colocar Deus no centro da nossa vida. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas, porque a palavra do Senhor diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente pensa que, não, eu vou correr porque eu preciso trabalhar, eu vou correr porque eu preciso levar o menino na escola, eu vou correr porque eu preciso lavar uma roupa, eu vou correr porque eu preciso limpar uma casa. Não, a gente pode parar tudo isso daí e buscar o Senhor. Porque a partir do momento que a gente busca o Senhor, que a gente entende que Deus, ele é o principal da nossa vida, todas as coisas ficam fáceis. As suas finanças vai bem, a sua casa vai bem, a sua vida vai bem. Aleluia. Porque você precisa buscar o Senhor e orar ao Senhor, pedindo isso. Só que aí a gente acaba
se atropelando. Eu falo por mim, acabei me atropelando essa semana inteira e não fiz o meu devocional, não busquei o Senhor na hora que precisava, fui deixando, e quando eu fui ver eu estava orando de tarde, quando eu fui ver eu estava orando à noite, quando eu fui ver eu estava muito cansada a ponto de nem orar para dormir. Então, não é com orgulho que eu falo isso, e nem que seja exemplo para ninguém, muito pelo contrário, um exemplo a não ser seguido. Porque o Espírito Santo ele precisou me confrontar de uma forma muito real e foi muito claro que ele me disse: cuidado com as distrações. E é isso que eu queria passar para vocês, que vocês tomem cuidado com as distrações. Porque de nada adianta a gente, a palavra de Deus fala, né, do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Do que adiantou eu trabalhar a semana inteira, do que adiantou eu correr a semana inteira, do que adiantou eu colocar todas as outras coisas em prioridade na frente do Senhor, e nada mudou, muito pelo contrário, a semana foi complicada, a semana foi um caos, e eu não consegui entender que eu simplesmente, é uma coisa muito simples de ser feita, buscar primeiramente o Senhor, porque a gente fica preocupado em trabalhar mais, a gente é autônomo, eu e meu esposo, a gente se preocupa em trabalhar mais, em captar mais clientes, e isso não vem da gente, não vem da nossa força, não é a gente que faz, é Deus que manda. E a partir do momento que a gente entende isso, tudo se encaixa. Aleluia. E foi muito difícil, foi uma palavra assim muito dura que no momento eu não quis entender. Mas eu falei: não, Senhor, eu entendi, eu preciso passar para a igreja que eu entendi. Que é isso, a gente tem que tomar cuidado com as distrações. E se a gente for olhar lá mais para frente um pouquinho, fala assim, ó, que porque no Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele seja a glória para sempre. Tudo que a gente tem vem do Senhor, tudo que a gente tem volta pro Senhor, não é nada nosso. A gente aqui nesse mundo aqui, a gente é só peregrino, a gente é servo do Senhor. A gente tem que estar disposto, com o coração aberto e principalmente com o ouvido atento, porque se eu não tivesse com o meu ouvido atento para ouvir o que o Senhor me falou, eu ia tentar pelejar com as outras palavras que não era o que Deus queria que eu passasse, nem o que Deus queria que eu entendesse. Então a gente tem que estar sempre com o nosso coração atento, com o nosso devocional em dia, com as nossas orações em dias, buscando primeiramente ao Senhor, porque a própria palavra diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo que temos, tudo que somos, tudo que almejamos ser vai vir do Senhor. A gente não ganha nada desse mundo se não for do céu, se Deus não permitir. Então as nossas forças, elas são em vão, a partir do momento que a gente confia somente nos nossos braços, na força dos nossos braços, né? E Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer intimidade com a gente, ele quer comunhão, ele quer ser o centro da nossa atenção, ele quer ser o nosso tesouro, aquilo que a gente busca todos os dias, sem ser dinheiro, sem ser família, nada. A gente tem que buscar primeiramente ao Senhor, porque todo o resto vai vir. E foi difícil entender, mas eu entendi, e eu oro a Deus para que eu consiga colocar isso em prática na outra semana, né, que está chegando agora, buscar primeiramente o reino dos céus, buscar o Senhor, entregar minha vida ao Senhor, a minha família, entregar todos os meus medos, as minhas dependências em Deus e descansar realmente no Senhor, porque a palavra de Deus diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Aleluia. Se nós confiamos, se nós descansamos no Senhor, não adianta nada a gente ficar preocupado, né? Porque a gente descansa em Deus e Deus, ele provê todas as coisas que a gente necessita. É a nossa comida, é o nosso lazer, é as nossas contas, é a nossa vida, é a nossa saúde, é o Senhor que provê tudo isso daí. Basta a gente se posicionar como um servo fiel que busca primeiramente a Deus. Busca agradar o Senhor em todas as formas, de todas as maneiras, mas na primícia do seu dia. E Deus, ele não quer somente o nosso dinheiro, porque é dízimo, é oferta. Sim, isso é necessário para mantermos o reino. Sem dízimos e sem oferta, a gente não consegue abrir a igreja, a gente não consegue pagar a igreja, a gente não consegue fazer nada. Porque Deus, ele é o dono do ouro e da prata, sim, mas ele nos abençoa para que possamos abençoar as outras pessoas e com isso propagar o reino dele ainda mais. E isso é através de uma igreja aberta, é através de um microfone, é através de um templo para receber pessoas, para dar uma palavra, de pessoas que fazem missão, é a salinha das crianças que também precisa de oferta. É tudo isso envolve dinheiro, mas nada é mais precioso do que a sua comunhão com o Senhor, a sua primícia com Deus, todas as manhãs. E eu oro para que Deus seja na vida de cada um de vocês e principalmente na minha, porque foi uma exortação que doeu, foi difícil de entender, doeu um pouco, não quis acreditar, mas que
Deus, ele foi tão bom que ao mesmo tempo que ele me exortou, ele me respondeu aonde eu estava errando. E eu falei, tá, eu entendi. Não queria ter entendido, não, mas eu entendi, porque Deus, ele é um pai, ele é bondoso. Se ele nos exorta, é porque ele nos ama, é sinal que ele está nos vendo. Aleluia. Então, se o Senhor me viu a ponto de me dizer onde eu estava errando, eu agradeço e louvo a Deus por isso. E eu queria orar pelos dízimos e a oferta de cada um de vocês, que Deus venha ser a prioridade de nossas vidas, que Deus possa ser o primeiro e o último, aquele que a gente acorda, que a gente ora, que a gente busca, que a gente entrega o nosso dia, os nossos problemas, as nossas preocupações, e aquele ao qual nós consigamos agradecer no final do dia, mesmo que o dia não tenha sido bom, mesmo que a gente não tenha conseguido tudo que a gente almejou, tudo que a gente queria, mesmo que Deus não tenha nos dado, porque muitas vezes a gente pede muito, mas não é aquilo que Deus tem para nós, porque às vezes nosso coração, ele pode ser que ele venha assim entortar. A gente pede algo para Deus, mas nem sempre é o que Deus quer para nós. Aí, a partir do momento que a gente pede o que não é da vontade de Deus, a gente pode ser que nós venhamos resvalar os nossos pés, né? Por conseguir algo que não é da vontade de Deus e por meios próprios, né? Com a força do nosso braço. E eu oro a Deus para que todos nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo, uma semana onde Deus seja a pedra principal, a pedra angular na nossa vida, que possamos buscar Ele em todas as manhãs e que o Senhor Deus venha visitando a despensa de cada um, que o Senhor Deus venha visitando a vida financeira, que o Senhor Deus venha provendo onde precisa de provisão, que o Senhor Deus venha liberando, Senhor, as bênçãos que já estão, Senhor, nos céus, para os seus filhos, que o Senhor Deus venha abrindo porta de emprego, que o Senhor Deus venha abrindo uma porta, Senhor, que os seus filhos vêm buscando. Eu não sei o que os seus filhos vieram buscar aqui hoje, Pai, mas o Senhor sabe. Que o Senhor Deus venha escutar, Senhor, a oração de cada um que aqui está, Pai. Que o Senhor Deus possa ser, Pai, um sustento, Pai. Que nada além de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz, Pai, que a Tua graça nos basta, Senhor. Amém. E que nós entendamos, Senhor, que a Tua graça realmente nos basta, Pai, que possamos descansar, Senhor, e confiar, Pai, que o Senhor nos provê de todas as maneiras, Pai, que o Senhor não deixe, Pai, o Seu Filho passar fome ou ficar necessitado de nada, Pai. O que temos e o que somos, Senhor, é para a Sua glória, Pai. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aqui tem o QR Code, na caixinha, atrás da cadeira tem o QR Code, aqui tem a caixinha dos dízimos, das ofertas, se for em espécie. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.